conferência magna, convidando a doutora Maria Berenice Dias para presidir. Os trabalhos, o Dr. Marcelo Bigger, presidente da Comissão de Relações Acadêmicas do IBDFAN. Compõe ainda a mesa a doutora Graciela Marins, coordenadora da ESA Paraná. Dr. Valdir Grisar Filho, presidente da Comissão de Ensino Jurídico da Família do IBDFAN. E a doutora Andréia Bar Gomes, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Paraná. Preside os trabalhos o doutor Marcelo a partir de agora. Boa noite a todos, já estamos avançando na hora. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, principalmente dos nossos palestrantes, grandes mestres de todos nós e a primeira linha dos doutrinadores e juristas de direito de família desse país. E principalmente dizer, desculpem um pouco pessoal, mas não posso deixar de dizer da alegria que é estar aqui ladeado por estes juristas, todos com uma participação muito forte pelas razões de eu estar aqui agora. São todos literalmente meus mestres e são a eles que eu devo estar aqui. Muito obrigado, realmente. Sem qualquer maiores delongas, passo imediatamente a palavra para a doutora Maria Berenice Dias, que dispensa qualquer apresentação, é claro, mas o protocolo exige que se fale seu currículo. Então, ela é vice-presidente do IBDFAN Nacional, presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, claro, autora de grandes obras de direito de família desse país. Doutora Berenice, a palavra é sua e muito obrigado pela sua presença. Gente, eu não devia estar aqui. Eu não podia estar aqui. Mas não consegui resistir a essa insistência tão afetiva do Marcelo, que num evento ele pediu que eu viesse no mínimo 50 vezes. E eu queria muito estar aqui. Amo essa cidade. Hoje estava dizendo, olha, um estado que deu certo no país inteiro. E não é por causa do Moro, eu já dizia isso antes. O IBDFAN se fala um evento aqui e não tem ninguém que tenha falado aqui, que tenha trazido a sua contribuição e que esteja aqui, que eu não admiro de uma maneira extremamente. Mas, em face de tanto que o Marcelo pediu, aí eu perguntei para ele, sobre o que quer que eu fale? Fala sobre qualquer coisa. Ele já botou de verdade. Bom, aí eu cheguei aqui, estava escrito aula magna. Você sabe o que é isso? Eu juro que eu não sei. Então, mas o que eu vou falar? Eu vou falar no ficar, que é algo que eu confesso que eu gosto muito. Eu acho que todos vocês gostam, tem quem gosta de ficar, ainda que seja um conceito que eu não sei bem direito até onde é que ele vai, né? Na minha época era flertar, tinha outras palavras, enfim. E eu sempre pergunto para os meus filhos, eu tenho 3 filhos, e cada um deles tem o seu conceito próprio. Uns mais, outros menos. Mas se nós nos dermos conta, e se nós procuramos identificar do que se trata isso, nada mais do que a sinalização, tudo começa com a sinalização, que eu acho que vem sempre do olhar, né? Que evidencia o desejo de uma aproximação. Só. Algo que surge, às vezes, aos
se dobrar uma esquina. Eu sempre digo para as pessoas que chegam lá no escritório desesperadas, enfim, o casamento acabou. Eu sou, olha, o casamento é um contrato de risco, gente. Dobrou a esquina, não só qualquer um está sujeito a se apaixonar, né? Então, assim, e essa aproximação, a gente se dá conta assim, acaba gerando aquela vontade de ficar junto, só se você for. Sabe? E não tem nada melhor na vida do que este momento da aproximação. Esse é o momento mágico da vida de qualquer um. E agora vocês veem até na televisão, tem propaganda e tal, de pessoas que chamam a melhor idade, sabe? Fazer sexo, enfim, ficar. Ainda que eu acho horrível chamar melhor idade. Eu juro que não, de melhor não tem nada. Você não tem que entrar em fila e olha lá não pagar a minha entrada. Fora disso, é um horror. Mas se a gente se dá conta que esta aproximação, esse olhar que leva assim um olhar para o outro, mais ou menos isso está afim, aonde aproxima, e no momento assim que está afim, surge uma afinidade entre as pessoas. Então, este conceito de afinidade que até está na lei e de que resulta dos vínculos de parentesco com os parentes do outro, e que termina, e só não termina com relação a sogro e sogra, que eu juro que eu não entendo. A gente tem ex-marido, não tem ex-sogro. Imagina, eu casei 5 vezes e com 10 ex-sogro sem meu marido. Então, é um negócio meio complicado. Mas então, a origem é esta vínculo de afetividade. E é a partir daí que surge, que chamam de quê? Família. Isto é o que nós chamamos hoje. Será que isso sempre foi assim? Não. Esta aproximação, essa afinidade, agora respeita a vontade das pessoas. Muito tempo a gente sabe que não era assim. Às vezes a gente vê em novela de época, enfim, sabe que os casamentos eram arranjados. E que este ficar junto, esse se aproximar, bom, dependia, depois houve uma certa autonomia da vontade das pessoas, poder se aproximar e conviver com quem escolhe, com quem a família escolhe que seja, sabe? Sempre foi imposto algum tipo de empecilho, né? Principalmente para as mulheres, né? Sempre teve aquele conceito de pureza, de castidade, enfim, né? Elas sempre tiveram que dizer não e tal. Acho que muito da origem da violência doméstica, inclusive está com relação a, inclusive, do estupro. Não, mas vejo que essa coisa é natural, tá? De ficar. Vem a igreja, vem o Estado, se apropriou deste sentimento da pessoa de ficar junto. Bom, a igreja virou sacramento, impôs um monte de regras e solenidades, enfim. O Estado, por sua vez, também. Vejo que o Estado faz transformar o casamento em um contrato de adesão. As pessoas só precisam dizer assim que o resto tudo cai em cima da lei. Vejam que a lei obriga a fidelidade. Gente, olha que coisa estúpida isso. Deus me perdoe se alguém ser fiel a mim, já a lei manda. Até porque as pessoas podem não ter essa ideia da fidelidade, existir vínculos abertos. E depois assim, família sempre foi, historicamente, sempre foi este elo fechado dentro do casamento. Para ficarem juntos até a morte, na tristeza, na pobreza, na doença. Eu não posso ouvir isso no casamento, que eu tenho vontade de sair correndo. Mas isso se repete até hoje. E esta aproximação, do qual se apropriaram, também assim, acaba. Sexo que antes era proibido, ao menos para as mulheres, começou a ser obrigatório. Existe o que se chama débito conjugal. Tem gente que diz até hoje que o casamento se consuma na noite de núpcias. Gente, o casamento se constitui quando assina o papel do registro, diz que sim, e formaliza o ato.
Mas há decisões até hoje da justiça que anulam o casamento, sabe? Simplesmente porque não fizeram sexo. E depois, assim, ó, de uma maneira um pouco voyeur, os jogadores querem saber o porquê que não houve. Eu ouvi de tudo. Não, mas antes tinha culpa, agora não tem mais, assim. Aí não, marido, porque, olha, ela não quis fazer sexo comigo. Aí ela veio dizer assim, não, mas também, bem dotado como é, não dá pra fazer mesmo. Né? Me assustei, não quero saber disso aí, né? Enfim, casei do jeito que tinha que ser. Mas essa sempre foi a única família, sabe? Que precisava ficar junto sempre. Isso ali dizia que o casamento era indissolúvel, uma mentira. Esse casamento nunca foi. Sabe? Mesmo quando a lei dizia que era indissolúvel, tinha uma escapatória que é o chamado desquite, que significa não quites, ou seja, a pessoa tem dívida. As pessoas ficavam separadas, mas não podiam casar de novo. Sabe aquela cidade de limbo? Só que, de novo, o olhar bate na esquina. E aí? Ah, não, casar não pode. Se desquita, ou só se aparta um de cada lado, de novo não dá. Mas ninguém resiste ao sonho da felicidade. As pessoas continuam querendo viver juntos, continuam querendo se aproximar. Agora, se não assinavam o papel, ou se não assinam o papel até hoje, porque isso tem consequências até hoje, antigamente não era família. Não é nada. Sociedade de fato, se juntar para fazer negócio, concubinato, enfim, a Constituição, não havia reconhecimento, uma absoluta condenação à invisibilidade. E isto de rechaçar, não aceitar nada fora dos sagrados laços do matrimônio, levava assim, ó, um rótulo perverso dos filhos, sabe? Horríveis, filhos ilegítimos, espúrios, nem gosto de pensar com relação a isso. E esses filhos não tinham direito nenhum, nem a sobrevivência, porque não podiam nem buscar alimentos dos pais. Até agora, bem pouquinho tempo, os filhos podiam entrar com ação de investigação de paternidade em segredo de justiça, cuja eficácia da sentença se condenava a alimentos, e o reconhecimento da paternidade ia ser só depois que ele morresse. Mas esse reconhecimento, numa sentença, podia ser impugnado por terceiros. Tem lei que dizia isso. Por quê? Pela enorme dificuldade de se aceitar, que é a coisa mais natural, que as pessoas se aproximem, se envolvem pelo desejo de ficarem juntos. E esta enorme resistência, enorme dificuldade, fez legiões de mulheres famintas, porque essas mulheres nunca receberam alimentos. Matou mulheres. Levou 70 anos para ver esse reconhecimento. E a esta rotulação dos filhos, a esta proibição de reconhecimento. Até que surgiu o Bedefan. Gente, Caldeirão, eu vou ter que dizer, não foi tu que descobriu o afeto, não, viu? Vamos corrigir hoje. Até eu conheço, o palestrante era processualista, hábil, ele descobriu o afeto. Foi o Bedefan, que escreveu um livro lindo, mas não foi eu. E, gente, sabe o que o Bedefan descobriu? A rodinha da mala. Vocês já viram em filmes que as malas não tinham rodinha? Que é um troço mais elementar do que isso. Quantos anos nós levamos para descobrir a rodinha da mala, gente? Até hoje eu fico impressionada com a burrice das pessoas. Não é possível, nós vamos séculos sem rodinha carregando a mala. O negócio, hoje, óbvio. E foi o que o Bedefan fez. O Bedefan foi buscar e identificar, bom, a família, o que é? Se família é casamento, agora já é família sem casamento, daí um estável, família monetável. O que é? É aquele olhar, aquele vínculo, aquele que surgiu e que gera este comprometimento. Comprometimento que precisa ter efeitos, responsabilidades, imposições, sabe, éticas a serem feitas pela lei, a serem feitas pela justiça, quando nunca houve esse comprometimento. E foi a partir daí
que se, ao pluralizar o conceito de família, e eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu questionei foi, não foi? Acho que está chamando isso aqui de Congresso de Direito de Família. Não, gente, agora a família tem S, porque estão dentro deste arcabouço as famílias homoafetivas. Vejam que o afeto está aí. As famílias poliafetivas, em homenagem ao Caldeirão, prefiro falar isso do que poliamor. Para quem sabe, haver a possibilidade de reconhecimento. E que ainda não estão sendo reconhecidas. Existe agora a pluriparentalidade. E vejam que a nossa lei ainda fala em reconhecimento de filho dentro do casamento, fora do casamento. A lei ainda diz que no casamento, os filhos nascidos dentro do casamento são filhos do marido. Toda mulher casada tem um filho. Ninguém nem questiona se vivem juntos ou não. Em época de DNA, a presunção de paternidade. Quando eu acho que a presunção, no fundo, é de fidelidade. Só que a mulher está para o marido, o filho só pode ser do marido. Isso a lei ainda diz, na época que nós vivemos no dia de hoje. E esta revolução é que permitiu que nós chegássemos aonde chegássemos. Gente, nós temos posições doutrinárias, posições jurisprudenciais no âmbito do direito das famílias, com a criação do conceito de socioafetividade, com essa busca da interdisciplinariedade, que foi também trazida pelo PDFAM, nós temos mais este elemento que gera esses vínculos e essas consequentes responsabilidades. Não há no mundo inteiro um arcabouço, não tanto legal, mas jurídico, legislativo, não, mas doutrinário e jurisprudencial, com esta largueza que prioriza o vínculo de filiação afetiva ao biológico, e agora essas modernas técnicas de reprodução assistida está permitindo que se reconheça pluriparentalidade, ou seja, alguém pode ter mais de 2 pais, pode ter 3 mães, 16 avós. Esta realidade daquela pessoa não tem como nós não reconhecermos. Pessoas do mesmo sexo vivem juntos, formam uma família, porque eles querem assumir responsabilidades mútuas, só isso. E vejam que a resenha essa semana é que foi, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o projeto de lei da Marta Suplicy, que é do ano de 1995. E pela primeira vez se vota em uma comissão algum direito à população LGBTI. Não tem condenação à homofobia, não é criminalizada. Por isso que está rolando por aí, eu conto com todos vocês, a adesão ao que nós estamos tentando fazer na Comissão de Diversidade Sexual, que elaboramos um projeto de Estatuto de Diversidade Sexual para apresentá-lo por iniciativa popular. Não tem outro jeito. Nós precisamos avançar. E acho que essa é uma responsabilidade de todos nós. A responsabilidade que o BDFAM assumiu 20 anos atrás de fazer eventos dessa magnitude. A responsabilidade de todos vocês que hoje, em pleno meio de semana, pleno dia de trabalho, estão todos aqui. Por quê? Porque vocês, com certeza, acreditam na nossa responsabilidade. Acho que nós temos todos nos unidos para empurrar esta mala, de rodinha, de uma maneira mais ágil, mais efetiva, mais rente à realidade da vida, que é isso que o direito deve corresponder a essa responsabilidade decorrente do afeto. Eu queria brevemente colocar, quero me desculpar, porque só estou dando uma passada, infelizmente vou ter que ir embora. Quero agradecer a Luciana, que abriu mão do seu espaço de fala para eu poder falar, mas eu estou aqui muito feliz. Eu queria deixar um abraço para vocês e dizer que continuem assim, vamos nos encontrando, evento para evento, porque é assim que se constrói uma nova realidade mais ética e uma sociedade mais feliz. Muito obrigada.
Convido o Dr. Marcelo Berger para entregar o certificado e a lembrança à conferencista. Só é possível compreender o presente quando se conhece o passado, e a partir dessa compreensão que podemos vislumbrar novas bases para construir, não só nos contentarmos com o presente do direito de família, mas construir sempre um direito mais avançado, mais adequado e mais atento à realidade social. Doutora Maria Berenice, realmente, muito obrigado em nome de todos nós aqui do Paraná. Já vamos para o próximo painel e vamos fazer a composição então da mesa, que tem como tema guarda, o instituto vazio ou necessário. Os palestrantes são Dr. Valdir Grisar Filho, Doutora Ana Carolina Brochado Teixeira, Dr. Carlos Eduardo Pianovski, Dr. Marcelo Berger, que estará mediando os debates. E para presidir a mesa, chamamos a doutora Isabela Paranaguá, presidente do IBDFAN, do estado do Piauí. Bem, eu estou passando a palavra ao Dr. Marcelo Berger para abrir os trabalhos, então, deste painel. Estou praticamente monopolizando essa mesa, mas prometo que será extremamente breve. Só um rapidíssimo esclarecimento. Esse modelo de mesas de debate realmente foi feito pela organização do evento com a ideia de apresentar pontos de vista diferentes sobre o mesmo instituto, e esse instituto tão complexo que é a guarda compartilhada. E principalmente destacar, afinal, existe mesmo um conteúdo jurídico próprio para a guarda compartilhada? Em outras palavras, é um instituto necessário para o direito de família ou não? Seria absolutamente desnecessário face ao sistema civil brasileiro. São esses e outros pontos que a gente vai debater aqui a partir da posição desses três grandes juristas que também já trataram o assunto, aproveitando das convergências deles para chegarmos a certas conclusões e das divergências para podermos sempre manter um diálogo aberto e ventilar as novas produções. Agradecendo a todos, eu já passo a palavra ao presidente da nossa mesa, que tão gentilmente veio para o Piauí para prestigiar o nosso evento. Agradecida. Boa noite a todos os congressistas. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso palestrante, Dr. Valdir Grisar Filho, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor titular do Centro Universitário Curitiba, sócio fundador do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, vice-presidente do IBDFAN no Paraná, advogado militante. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela persistência e permanecer. Agradeço o convite a participar desse evento e fazer algumas considerações a respeito
nesse tema da guarda, que é, com certeza, de todos os temas de direito de família, o mais delicado, o mais complexo, o mais difícil, como já dizia o nosso grande mestre Washington Barro Monteiro, desde a primeira edição da sua obra clássica, Direito Civil Brasileiro. Então, é um tema efetivamente delicado, na medida em que trabalha com pessoas, trabalha com sentimentos, trabalha com paixões, ódio, ressentimento, né? E isso exige dos operadores do direito uma atenção muito, muito especial para solucionar não o processo em si. A sentença soluciona o processo, mas o problema se posterga à solução física do processo. E é isso que nós devemos, como operadores de direito, advogados, promotores, juízes, desembargadores, né, dedicar toda uma atenção especial para esse tema. Eu comecei a trabalhar com guarda compartilhada nos idos de 1995, 96, né, quando tomei conhecimento de alguns textos sobre esse tema produzidos pela área da psicologia. Não se tratava de guarda compartilhada no direito. Havia um texto único desenvolvido em 1986 pelo então juiz Sérgio Giscov Pereira, depois desembargador, colega da doutora Berenice, né? E hoje advogado militante e doutrinador, que escreveu um texto sobre guarda conjunta no Brasil para uma revista de psicologia dos Estados Unidos. Fora esse texto, não havia mais nada no campo do direito tratando desta matéria, só mesmo das ciências que estudam a mente. Eu comecei a me interessar por esse tema e no primeiro congresso do IBDFAN, em 1997, quando o IBDFAN foi fundado, eu apresentei um trabalho nesse sentido. Estava lá o Rolf, me lembro bem, eu acho que a Ana Carolina também estava lá nesse evento, e dali então deflagrou-se um processo de discussão da guarda compartilhada. Nós estávamos então num momento de discutir se ela era possível ou não era possível no direito brasileiro. Passamos então a enfrentar esta primeira fase, a possibilidade jurídica da implantação da guarda compartilhada no direito brasileiro. E eu sempre defendi a posição de que existia um ferramental imenso, vasto, que possibilitava a aplicação da guarda compartilhada no direito brasileiro. Nesse momento até eu concordo com os primeiros escritos de Ana Carolina, quando referia a desnecessidade de uma legislação própria para tratar desse tema. Então eu puxava do plano internacional, né, todos os documentos internacionais, a Carta da ONU, a Convenção e a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, que recomendavam aos países membros da comunidade internacional a proporcionar ao menor, né, toda a assistência por ambos os pais. Proporcionar que ele tivesse uma convivência intensa com ambos os pais. E recomendavam que as crianças não fossem separadas de seus pais. Então nós tínhamos já um documento internacional, né, vários documentos internacionais que nos autorizavam a dizer, é possível sim
Basta aplicar os preceitos constitucionais, que são lei interna, como refere o parágrafo 2º do artigo 5º da nossa Carta Magna. Legislação aplicável de imediato, sem necessidade de nenhuma regulamentação. Afinal, o Brasil assinou, confirmou a sua participação, a sua adesão a esses diplomas internacionais. Do outro lado, no plano interno, nós temos a própria Constituição Federal, que estabeleceu uma série de princípios, desde o macro princípio da dignidade da pessoa humana, a afetividade, a embutida, a solidariedade, né? O princípio da igualdade entre os cônjuges nas coisas relativas à sociedade conjugal, paternidade responsável, o princípio do melhor interesse, lá no artigo 227 da Constituição, o seu direito a uma convivência familiar e também comunitária, né? A igualdade de todos os filhos, a prescrição do artigo 229 é dever dos pais. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem várias disposições, refere aos cuidados por ambos os pais. O próprio Código Civil, uma disposição que é de muito meu agrado, o artigo 1690, parágrafo único, quando ele diz, compete aos pais decidir as coisas relativas aos filhos e a seus bens. Então não tinha porquê não se aplicar a guarda compartilhada. Não havia nenhuma razão. Mas a justificativa era de que não existia lei específica autorizando o juiz a aplicar a guarda compartilhada. E naquele congresso de 1997 do IBDFAN, surgiu um movimento para que a guarda compartilhada viesse a ser implantada como lei. E foi um deputado do próprio estado de Minas Gerais, um deputado na época, Tilden, esqueci o sobrenome dele. Depois foi embaixador do governo de Lula em Cuba, Tilden Santiago. O Tilden Santiago apresentou um projeto para a implantação da guarda compartilhada. E aí então nós passamos a um outro momento. Já saímos da possibilidade de aplicação por força dos diplomas internacionais e internos que nós dispunhamos para um momento da preferencialidade da guarda compartilhada. A guarda compartilhada foi instituída por aquela Lei 11.658 com um objetivo preferencial. E subsidiariamente a guarda unilateral. As duas hipóteses que foram criadas pela lei, estabelecendo esse sistema dual de guarda de filhos e filhas menores. Mas essa lei sofreu uma recusa muito grande por parte do judiciário, que acabou criando um requisito jurisprudencial para autorizar a aplicação do modelo novo que vinha, né, da Europa, dos Estados Unidos, onde era largamente aplicado. Criou um requisito que não estava na lei, quando a lei permitia que a guarda compartilhada deverá ser aplicada sempre que possível. E este sempre que possível foi lido como desde que haja harmonia entre os cônjuges, desde que houvesse consenso entre os cônjuges. E não era esse o sentido da lei. Sempre que possível, quando os pais fossem aptos a exercer o poder familiar. Nesse sentido, a lei sofreu críticas e começou um movimento pelas associações engajadas nesse tema para modificar a lei. E foram
que aconteceu em 2014 com a Lei 13.058. Então nós vivemos uma trilogia, né, da possibilidade, passamos à preferencialidade e chegamos agora à obrigatoriedade da guarda compartilhada. Quando retirado do texto anterior, essa expressão sempre que possível. E é esse a obrigatoriedade da lei estabelecida, da guarda compartilhada estabelecida pela lei, que é o seu coração, o coração da lei é essa disposição, que ainda tem sofrido embates por parte, em alguma parte da doutrina e pela jurisprudência de nossos tribunais. Apesar de os tribunais superiores desde 2011 já terem definido a lei da disposição legal, a lei da disposição jurisprudencial, dizendo que a guarda é efetivamente obrigatória, porque ela é que atende aos melhores interesses da criança. Nesse sentido, tem parte da doutrina se manifestado pela inconstitucionalidade dessa disposição, dizendo exatamente o contrário, que ela não atende aos melhores interesses da criança. Então, a lei e a jurisprudência confirmam que a guarda compartilhada é o ideal a ser aplicado em atenção aos interesses, justamente em atenção aos interesses da criança. Bom, dito isto, eu separei para essa nossa conversa alguns aspectos da lei, né, a respeito da sua operacionalidade. Me parece que esse é a grande dificuldade, o grande problema. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer aquilo? Então eu separei alguns temas, destaquei aqui também, para poder conversar um pouco com todos vocês. Um tema, além da obrigatoriedade, que creio que o professor Carlos Eduardo vai se estender mais sobre essa disposição legal, né? Uma que chama bastante atenção e que foi largamente discutida com relação aos alimentos. Tirando do contexto do conceito de guarda compartilhada, que se extrai logo do parágrafo 1º do artigo 1583, né? Algumas pessoas já imaginaram, poxa, guarda compartilhada, divisão de responsabilidade, não tenho mais que pagar pensão alimentícia. Não tenho mais que pagar pensão alimentícia. Eu pago a parte quando a criança estiver comigo e o outro cônjuge paga a parte das despesas que a criança estiver em sua companhia. Uma divisão meio maluca e matematicamente de 50% para cada um. Pois bem, a jurisprudência e alguns enunciados do Conselho Federal de Justiça apaciguaram essa questão, dizendo que a prestação alimentícia não tem nada a ver com a guarda. Ela decorre da maternidade, decorre da maternidade, né, independentemente de quem está com a guarda. Né? Ambos os pais têm o seu dever. Isso já decorre lá dos deveres do casamento do artigo 1566 do Código Civil. A lei da fidelidade, coabitação, mútua assistência, o dever de guarda, sustento e educação dos filhos. Essa é uma das fontes. Né? É um dever de ambos, não é só de um dever de ambos. Mas eu me atrevo a dizer, nesse aspecto da pensão alimentícia, que na guarda compartilhada não há necessidade de se fixar alimentos. Não há necessidade. Tanto que uma das disposições da lei, quando refere à prestação de contas objetivas e subjetivas, refere tão somente à guarda chamada unilateral. Não há prestação de contas. Não há prestação de contas
contas da guarda compartilhada. Não há necessidade. Por quê? Porque ambos os cônjuges, ambos os genitores, já não mais cônjuges ainda, ambos os genitores têm plena consciência de que há um dever de cuidado, um dever de sustento, um dever de manutenção de seus próprios filhos. Agora, como é que nós podemos resolver essa questão para evitar um número grande de problemas que se seguem ao inadimplemento de uma pensão alimentícia? Na audiência, uma das preocupações do juiz deve ser definir as atribuições de cada qual no exercício do poder familiar, que não se desfaz, que não desaparece, dividindo de forma a possibilidade. Então, por exemplo, o pai paga o colégio, mas ele paga diretamente o colégio, não precisa botar no meio do outro, para o outro ir lá pagar o colégio. Aí recebe o carnê, joga lá no seu sistema eletrônico e paga lá o colégio. A responsabilidade da mãe, por outro lado, seria, por exemplo, a alimentação. A senhora paga a alimentação da criança. Um paga o colégio, o outro paga a alimentação. Um paga o plano de saúde e o outro paga, eventualmente, um transporte escolar. De forma equitativa, de forma equilibrada, não matematicamente. Porque a contribuição de cada qual depende de seus recursos e haveres. Não vamos ter, por exemplo, um valor de pensão de R$5.000 com a divisão equitativa de cada um paga R$2.500. Quando o pai, por exemplo, recebe 10 mil de salário e a mãe é professora do município e recebe só R$970. Ela não vai nunca poder pagar R$2.500. Nunca. Então tem que respeitar esta imposição de que os alimentos serão cobertos por cada qual na proporção de seus deveres. Obviamente, temos despesas que são imprevisíveis, temos despesas que são eventuais, como a compra de um material escolar de última hora, um presentinho para o aniversário do colega de sala do seu filho. Então são despesas eventuais que se pode colocar à mão do outro, uma pequena quantia para atender essas necessidades. Precisa de um tênis novo? Então vamos marcar, vamos no sábado no shopping, vamos comprar um tênis novo. Está chegando o inverno, precisa de uma roupa mais apropriada, mais adequada, vamos no shopping comprar. Não precisa necessária e obrigatoriamente colocar uma soma em dinheiro na mão do outro para administrar e depois passar por uma prestação de conta objetiva, que não vai resultar praticamente em nada, só para conhecimento, só para ficar sabendo que eu botei R$5.000 nas mãos da genitora, tá? E ela gastou uma roupinha casual numa loja no centro da cidade. Eu só vou o objetivo da prestação de contas é me dar conhecimento de como a administradora dos recursos está procedendo, está encaminhando esses recursos. Tá? Agora, se eu quiser, porque temos ainda que pensar na repetibilidade dos alimentos. E um sistema desse não precisa desenvolver todas essas ações subsequentes e paralelas para resolver essa questão dos alimentos. Fica muito fácil, muito simples, na audiência em que se estabelece as atribuições de cada um dos pode estabelecer que cada qual assuma diretamente algumas despesas que são necessárias para o sustento e a manutenção dos filhos. Essa é uma questão que a gente deve pensar numa solução simples, uma solução fácil, que atende às necessidades, né, de ambos os cônjuges. Logo no artigo 1583, parágrafo 1º, em que ele define o que é a guarda unilateral, a lei define o que é a guarda unilateral e a guarda
não ser exercitada pelo cônjuge, o progenitor. Ela pode ser deferida à terceira pessoa. Terceira pessoa pode ser um membro da família, com quem a criança tem um vínculo de afetividade e de afinidade, ou até mesmo pessoa estranha à família, para atender justamente o princípio do melhor interesse da criança. E o próprio texto faz remessa ao artigo 1584, parágrafo 5, quando o juiz percebe que a guarda não pode ser deferida nem a um e nem a outro, e ele nomeia uma terceira pessoa. Quando o juiz nomeia essa terceira pessoa, ela tem a guarda unilateral. Ela não terá a guarda compartilhada. Ela terá a guarda unilateral. Quando o juiz nomeia essa terceira pessoa, a impossibilidade dos genitores assumirem esse encargo. Mas essa não é a melhor solução. Não é a melhor solução. A jurisprudência já tem conformado essa melhor solução, autorizando que a guarda por terceira pessoa pode ser compartilhada quando entrega a guarda a um irmão do genitor e a avó da criança. Então a jurisprudência tem já encaminhado uma solução para essa questão. Então dá para perfeitamente resolver assim. Outra questão bastante significativa é a questão da residência. A questão da residência principal, que já determina o artigo 76, inciso 1 do Código Civil, que deve ser a residência do menor, deve ser a residência daquele que tem a responsabilidade sobre ele, seja uma terceira pessoa responsável. Essa é a regra. Essa é a regra. A residência do menor é a residência do adulto que sobre ele tem uma responsabilidade. E decorre daí uma outra questão subsequente, que é a questão da mudança da residência. A mudança que só pode ser autorizada pelo juiz. Que pode ser uma mudança motivada, pode ser uma mudança desmotivada. E não basta, não se pode reconhecer como uma mudança motivada, porque na cidade próxima ou até muito distante, aquela pessoa que tem a guarda tem um salário muito melhor, terá um salário muito melhor do que ele tem. Isto atende ao melhor interesse da criança, que vai passar completamente estranha, sem nenhum entorno familiar, quando aqui ele tem avós, tem primos, tem tios. Não é toda a mudança que satisfaz ou que atende ao melhor interesse da criança. Em ocasiões, a mudança será providencial à atenção dos melhores interesses da criança. Tem situações em que não. E tem uma situação interessante, decorrente do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 83. O artigo 83 vai dizer que nenhuma criança pode viajar no território nacional desacompanhada. Mas só fala em criança, não fala no adolescente, abrindo, portanto, uma possibilidade de que o adolescente possa se movimentar, mudar de residência, de cidade, sem autorização. Sem autorização. Teria muitas outras questões a serem nesse sentido da operacionalidade de diversas disposições também. Eu já fui advertido aqui pela fiscalização, o meu tempo já se esgotou. Então, respeitando a isso e respeito ao auditório, para que possa ouvir as palavras dos meus colegas de mesa linear. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Agradecemos
pela exposição. Eu passo a palavra agora à presidente da mesa para a apresentação da doutora Ana Carolina Brochado Teixeira. Passo a palavra à doutora Ana Carolina Brochado Teixeira. Peço a gentileza de apresentar qualificadamente a doutora Ana Carolina. Ela é advogada, doutora em Direito pela UERJ, mestre em Direito pela PUC, Minas Gerais, e atualmente é professora do Centro Universitário UNA. Tem experiência na área de Direito, com ênfase no Direito de Família, Sucessões e Biodireito, e atualmente, principalmente, nos seguintes temas: Direito de Família, Criança e Adolescente, Autoridade Parental, Convivência Familiar e Relação Parental. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui em Curitiba, nesse friozinho gostoso, né, tão convidativo para os mineiros. Agradeço o convite feito pela doutora Fernanda. Me alegra muito poder participar desse evento do IBDFAM. Cumprimento os meus colegas, na verdade também são os meus mestres nessa mesa. E o professor Valdir Mirizar, ele por si só já é um livro. Quando nós aprendemos com ele nessa palestra, e no seu livro foram os meus primeiros estudos sobre esse tema da guarda compartilhada. Ele é sempre referência em todos os meus estudos, as minhas reflexões, e não só minhas, mas é universal. No nosso Brasil é universal. Não poderia deixar de falar também no Carlos, uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração. Todas as vezes que falo dele, com ele, falo para ele que é uma mente brilhante do direito civil, sempre nos instigando, nos colocando novas reflexões para nos motivar a pensar sobre aspectos que nós nunca tínhamos pensado antes. Cumprimento o Marcelo também, que eu tenho certeza que vai nos colocar aí algumas questões importantes para pensar, e a nossa presidente, a doutora Isabela. Cumprimento vocês, a minha filha, socioafetiva, né, que disse na palestra anterior, a professora, a doutora Luciana Dadalto, que realmente tem trilhado aí caminhos maravilhosos na pesquisa do biodireito. Sintam-se todos afetivamente cumprimentados. Aqui temos muitos amigos, o Marcos, Marília, Luciana, mas quero cumprimentar todos carinhosamente aí para pensarmos o Instituto da Guarda, que o professor Valdir já nos disse, é um instituto muito importante, é uma parte muito sensível dos litígios conjugais, dos divórcios, sejam eles consensuais ou não. Nós temos sempre um ponto de reflexão, de dificuldade para se definir aí os rumos dessa nova família, um novo modelo a respeito da criança e do adolescente. Então, diante desse painel, né, do tema do painel tão interessante para se pensar hoje a guarda, dentro de um cenário legislativo e finalístico, funcional do direito de família, se ela tem hoje um conteúdo vazio ou cheio, se o seu conteúdo é necessário ou não, refletindo aí, confrontando a sua estrutura, a sua função, a partir de uma ideia da autoridade parental, que é o que o Código Civil chama de poder familiar, mas eu prefiro, acho mais adequado denominarmos autoridade parental dentro de uma relação entre pais e filhos que se pretenda dialógica no âmbito de uma família democrática. Então, a ideia que eu trago aqui hoje para vocês, para pensarmos e questionarmos e refletirmos, é esse confronto entre poder familiar, autoridade parental e guarda. Dentro de uma estrutura do ordenamento jurídico, o que nós temos em termos de relação de continente-conteúdo é essa proposta aí que, né, de certa forma, eu tentei traduzir o que o ordenamento jurídico nos traz. Ou seja, nós temos a filiação, que contém a autoridade parental, que por sua vez contém a guarda. Mas, na verdade, o
que tradicionalmente nós víamos e vimos ainda hoje, mas hoje por outras justificativas, é que as discussões sempre tangenciavam a filiação e a guarda, mas não dávamos a autoridade parental, ao poder familiar e ao antigo pátrio poder, não víamos o seu real conteúdo. E por quê? Porque nós tínhamos uma divisão sexual do trabalho há algum tempo atrás, né, que a mulher, embora não tivesse o pátrio poder, nem pelo nome, né, mas ela exercia os cuidados domésticos, o pai era o provedor, e em função disso, em eventual fim do casamento, a discussão ficava mesmo na guarda. E em função dessa discussão na guarda, o genitor, o guardião, ele acabava sendo praticamente o dono do filho, né? E em função desta realidade é que nós acabávamos deixando para lá, como a gente fala lá em Belo Horizonte, o poder familiar. E nós concentrávamos a nossa discussão mesmo na guarda e nos desdobramentos que essa estrutura nos colocava. De modo que aquele círculo do meio da autoridade parental, ele praticamente ele não existia em termos de importância, em termos de conteúdo, em termos de discussão, de debate. Nós tínhamos a filiação e a guarda. Mas diante disso, né, neste contexto que o professor Valdir nos trouxe, ou seja, precisávamos pensar em uma forma de fato, empoderar ambos os pais para que ambos pudessem exercer o poder familiar, ou, de certa forma, independentemente do nome que nós vamos dar aqui, pudessem cuidar de seus filhos com todas as suas potencialidades e responsabilidades que esta situação demandava, se pensou e se refletiu também a respeito da autoridade parental. Ou seja, o que seria essa autoridade parental? Seria o poder-dever, dentro da classificação das situações jurídicas subjetivas, uma situação complexa, porque é o poder jurídico, ele envolve muito mais poderes e deveres do que direitos. Isso é uma situação até muito residual e uma discussão até a parte disso, do objetivo da nossa reflexão aqui hoje, mas é uma situação jurídica de poder jurídico, ou seja, engloba poderes e deveres que deverão ser exercidos em prol dos filhos, não em prol dos próprios pais, né? E o conteúdo da autoridade parental, ele existe e continuava existindo independentemente da situação dos pais. Se eles continuavam casados, se nunca foram casados, se viviam em união estável, se tiveram aquele filho e nunca se relacionaram, ante o que se estabelece o artigo 1632. Ou seja, existindo o divórcio dos pais, a anulação do casamento, aqui isso não é um fator importante. O mais importante é que o conteúdo da autoridade parental se mantinha intacto, intangível, ante a situação dos pais. Em função do que? Da filiação. Isso é que era o mais importante, que determinava, a princípio, o exercício da autoridade parental. Então, a partir daí, é preciso se pensar qual é o conteúdo da autoridade parental. E, no primeiro momento, nós temos um conteúdo constitucional, lá no artigo 229 da Constituição, que diz, olha, os pais têm os deveres de criar, educar e assistir os seus filhos menores. E os filhos, na velhice, têm alguns deveres para com os pais. Mas nos interessa aqui essa primeira parte do dispositivo, que nos dá e que, de certa forma, municia todos os deveres codificados, colocados lá no Código Civil, principalmente no artigo 1634, que decorrem dessa trilogia, né, de educação, criação e assistência. O que seria isso? A assistência está ligada ao dever do sustento, né? Tanto é que nós sabemos que até os 18 anos, ou seja, enquanto persiste o poder familiar, presume-se a necessidade dos filhos. A partir dos 18, eu devo comprovar a necessidade, a existência dessa necessidade. Além do quanto, obviamente, mas a necessidade, enquanto submetidos ao poder familiar, ela é presumida.
Os deveres de criação e educação, eles são muito tem dois aspectos importantes aqui para nós. A criação está muito ligada à transmissão dos valores familiares, ao acompanhamento do dia a dia. E a educação, além também dessa situação, nós temos um aspecto importante da educação formal, da escolaridade, que é o que nos leva, inclusive, àquele debate muito interessante da possibilidade do homeschooling, ou seja, da educação em casa. É possível os pais, no exercício do poder familiar, deliberar sobre a educação dos filhos na escola ou em casa? Né? Um desdobramento do exercício do poder familiar, essa escolha é possível, é um debate que tem sido muito pensado, inclusive nos tribunais tem aí uma questão importante para ser decidida por agora, deve ser esse ano. Fato é que dentro dessa possibilidade de criação, educação e assistência, nós temos aí decisões importantes da vida dos filhos. Então, diante do artigo 1632 e diante do Código Civil e diante do artigo 229 da Constituição, os pais, independentemente da situação deles, deverão continuar educando, assistindo e criando os seus filhos. Mas e a guarda? Se essa situação depende, né, da situação dos pais, depende também do modelo de guarda. Porque se eu não viver mais numa situação de casada com meu marido, eu continuo tendo o dever de criar, educar e assistir os meus filhos. Mas como que eu vou operacionalizar isso se eventualmente ele tiver a guarda e não eu tiver a guarda? Como que isso vai se dar na prática? Ele vai ter muito mais, entre aspas, poderes, agora sem aspas, e deveres do que eu, que não sou a genitora guardiã? E aí, voltando lá no artigo 1632, ele nos dá uma pista importante para pensarmos, então, nesse aspecto, o que seria a guarda, independentemente da modalidade que ela tenha. O artigo 1632 diz: a separação judicial, o divórcio, a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que aos primeiros cabe de terem em sua companhia os segundos. Ou seja, os deveres de criação, educação e assistência, eles permanecem. E o que será, então, administrado, organizado e resolvido no momento de uma dissolução do vínculo conjugal, de união estável, ou de ter uma demanda levada a juízo a respeito da guarda dos filhos, seria a organização do dia a dia, da companhia, dos cuidados cotidianos, né? Então, em razão disso, é que se pensou que seria possível, de certa forma, darmos a César o que é de César. Ou seja, dentro daquele organograma lá de trás, esse aqui, nós termos a filiação com tudo aquilo que nós sabemos que dela decorre, a autoridade parental no sentido de criar, educar e assistir os filhos menores de idade, e a guarda ligada à companhia e ao exercício dos atos cotidianos. Não obstante nós tenhamos essa estrutura que juridicamente, né, ela é coerente dentro do que nós temos em termos de ordenamento jurídico, etc., nós tínhamos algumas dificuldades na perspectiva social e na perspectiva jurídica em termos práticas. Como nós vamos administrar isso aqui, esse divórcio, essa família, diante do seu fim, do casamento? Se isso acontece com alguma frequência, se a mulher acha que ela é guardiã e pelo fato de ela ser guardiã eventualmente unilateral, ela é que vai decidir tudo do filho dela. E aquele pai lá que tem continua tendo o poder familiar, continua tendo a autoridade parental, tem o dever de criar, de educar, de acompanhar o seu filho, mas na prática ele não consegue efetivar essa situação, essa circunstância. É por razões como essa que, por exemplo, o professor Marcos Alves propôs na sua dissertação de mestrado, né, que virou um livro interessantíssimo a respeito da autoridade parental, que acabava socialmente acontecendo uma redução do poder familiar com o divórcio. Por quê? Porque a guarda, de fato, era quem comandava. A guardiã, né, com
em função do número, da quantidade muito maior que os filhos ficavam, né, vamos colocar isso historicamente, com a mãe, o pai ele tinha pouca possibilidade de ação e de cumprimento dos seus deveres de criação e assistência. E aí a discussão da guarda compartilhada, ela ganhou um campo muito importante, porque de certa forma, quando eu falava de guarda compartilhada, eu acabava falando de quê? De exercício conjunto do poder parental, do poder familiar. E aí, dentro dessa modalidade de guarda compartilhada ou de guarda unilateral, mesmo tendo os deveres de criação, de assistência e educação, nós acabávamos, na prática, tendo essa dificuldade residual. Ou seja, a guardiã põe o filho na escola que ela quisesse. Independentemente do pai, que tinha o poder familiar, querer participar, opinar e ter uma outra opinião, né, ter uma outra decisão, acrescentar um ponto de vista que aquela escola, talvez para o filho, não fosse a mais adequada. Mas tem um tratamento de saúde que a genitora guardiã vai decidir porque tem a guarda. E muitas vezes na escola nós ainda temos essa dificuldade. O pai, não obstante a mudança legislativa, o pai ou o genitor não guardião quer saber do boletim do filho, das notas. Não, aqui é só para quem tem a guarda. Você traz para mim, por favor, o termo de guarda que eu vou te dar todas as informações possíveis. Então, diante dessa situação, nós colocamos essa pergunta, que é a pergunta do nosso painel, né? Existe um esvaziamento da guarda ou da autoridade parental no direito brasileiro? Essa realidade das famílias pós-divórcio nos fazem checar, né? Confrontar se de fato guarda é companhia, como diz o artigo 1632, tacitamente, e se a autoridade parental ela está mais ligada ou não a essa tomada, vamos chamar assim, das macrodecisões, das questões mais importantes da vida dos filhos, qual colégio que ele vai estudar, qual religião que na infância ele vai receber orientação, a respeito da tatuagem, por exemplo, o pai e mãe devem participar ou só quem tem a guarda? Algum tratamento médico que o filho eventualmente vai fazer. Tudo isso são questões que impactam diretamente, de uma forma bastante consistente, a vida de uma criança ou de um adolescente. Então, diante disso, essas macrodecisões, diante dessa estrutura do ordenamento jurídico, que acabava muitas vezes sendo tomada por quem tinha a guarda, e quem tinha o poder familiar acabava sendo relegado, não porque não tivesse poderes e deveres para tanto, mas porque a nossa cultura, ela dava mesmo esse poder para quem era o titular da guarda. E é nesse sentido mesmo que a autoridade parental acabou sendo esvaziada e a guarda teve um conteúdo importante, expressivo, nesse contexto do nosso ordenamento jurídico. Só para a gente entender um modelo diferente, né, um modelo que partia de outra premissa, a Itália ela é esse modelo que teve a guarda compartilhada como a solução dos problemas em relação ao poder familiar. Por quê? Lá na Itália, até 2006, quando havia a separação de um casal, quem tinha a guarda tinha também o poder familiar. O genitor que não tinha a guarda, ele tinha funções residuais na vida da criança. Ele tinha o dever de fiscalização, o direito de convivência, mas não podia participar em pé de igualdade das decisões importantes que eu chamei aqui de macrodecisões em relação ao genitor guardião. Existia um desnível, né? E aí, em 2006, houve uma mudança legislativa que foi reforçada em 2013, para que quem tivesse, então, a guarda tivesse o poder familiar, mas instituindo aqui um modelo de guarda compartilhada como a solução para esse problema. Ou seja, a guarda deveria ser compartilhada, porque a partir da guarda compartilhada, o poder familiar também o seria. E em função disso, existiria aqui uma igualdade maior entre os genitores no exercício dos seus deveres parentais. Eu nem estou falando aqui dos seus direitos, mas dos seus deveres para com a criança. Porque como o professor Valdir muito bem nos disse, nos lembrou, a criança é a pessoa mais importante dessa relação, né? É a que
recebe prioridade no tratamento jurídico como pessoa vulnerável que representa o futuro e que, em função disso, está em fase de desenvolvimento. E é por essa justificativa que o ordenamento lhe defere direitos fundamentais previstos lá no artigo 227, para que ela possa ter um crescimento biopsiquicamente saudável. Então, diante disso, diante dessa necessidade, o ordenamento italiano ele teve que fazer essa modificação estrutural em sua legislação. E aí é por esse motivo que se pensava, bom, a guarda compartilhada, já que não existe perda da autoridade parental com o fim do relacionamento dos pais, ela é de fato necessária no nosso ordenamento jurídico? Essa decisão, esse questionamento e essa reflexão sobre a necessidade ou não, ela já está superada, porque o fato é que nós temos aí a guarda compartilhada, através da lei de 2008 e a lei de 2014, né? Mas essa discussão ela ainda é importante no sentido de se investigar qual que é o conteúdo da guarda compartilhada e da autoridade parental, colocando os dois em confronto. Por quê? Porque nós temos muitas hipóteses de guarda unilateral. E mesmo que não tenhamos, é preciso pensarmos e sabermos se a guarda compartilhada ela de fato coincide, ipsis literis ou não, com o conteúdo da autoridade parental. Então, é esse o desafio teórico e prático que nós temos para pensar. Quando o legislador definiu, por fim, na última lei, o que seria a guarda compartilhada, nós temos lá a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Isso é muito interessante, essa definição. Por quê? Quando as pessoas buscam a ajuda de um profissional da área do direito de família para auxiliá-las, assessorá-las no divórcio, é sempre uma pergunta: o que é guarda compartilhada? Quando a gente vai explicar o que é a guarda compartilhada, eu vou ter que dividir o menino no meio, né? Assim, o tempo dele vai ser metade. E, na verdade, o que essa definição legal nos diz não é isso. O que essa definição legal nos diz é que ambos os genitores que vivem em guarda compartilhada terão uma responsabilidade conjunta em relação ao seu filho. Se, para aquela família, uma divisão mais equilibrada, sobretudo para aquela criança, é a melhor alternativa, ótimo. Mas se não for, o fato de ter um modelo, vamos chamar assim, convencional de convivência, finais de semana alternados, metade das férias escolares, uma quarta-feira por semana, isso não tira ou não descaracteriza a guarda compartilhada, né? E tem alguns que, inclusive, preferem convivência livre. Mas por que não? Porque a definição que o artigo 1583 nos dá é que a guarda compartilhada por excelência, ela quer dizer de um compartilhamento das decisões e da responsabilidade sobre a criança ou sobre o adolescente. É por isso, por essa coincidência, vamos chamar assim, de conteúdo, ou seja, a guarda compartilhada ela acaba sendo uma forma de efetivação da autoridade parental, é que muitos juristas, e eu gosto de citar aqui o meu professor, Gustavo Tepedino, que ele diz o seguinte: olha, a guarda compartilhada ela é muito mais um fenômeno psicológico do que propriamente jurídico. No sentido de que, olha, a mulher ou o homem, ou, não interessa, 2 mulheres, 2 homens, 3, no âmbito dessa pluralidade que a professora Berenice nos disse aqui anteriormente, obrigada. Essas novas questões, elas impactam de fato sobre aquela pessoa, sobre aquele genitor, de forma, olha, se a lei diz que a guarda é compartilhada, não adianta eu usar o meu poder sobre a criação cotidiana que eventualmente eu tenha em relação ao meu filho para conseguir vantagens outras que eventualmente eu possa desejar na negociação do meu divórcio. Por quê? Porque a guarda já é compartilhada.
Então, isso de fato provocou uma mudança de pensamento, de postura, né? E de certa forma isso refletiu em alguns julgados lá no começo. Eu trouxe esse do Tribunal de Justiça do Rio Grande, do Rio de Janeiro, para vocês, refletindo essa mesma posição, já de algum tempo, de 2008. Mas e hoje? O que nos diz o STJ? Bem brevemente, porque o meu tempo está acabando. O que nos diz o STJ? O STJ nos diz que a função da guarda compartilhada equivale com aquela que nós dissemos lá atrás da autoridade parental. Ou seja, o engajamento mútuo dos pais no atendimento aos deveres e direitos inerentes ao poder familiar. E aí, nós nos deparamos com o parágrafo 2º do 1584. Se os pais tiverem atos para exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. E foi essa interpretação que fez a ministra Nancy dizer o seguinte: olha, existem duas únicas hipóteses que eu excluo a guarda compartilhada. Se um dos pais não quiser, não desejar, ou se ele não estiver apto ao exercício do poder familiar, através de decisão que suspende ou que decreta a perda da autoridade parental. Tirando isso, presume-se uma aptidão aos cuidados e às decisões para aquela criança, para aquele adolescente, que devem ser tomadas em pé de igualdade em relação a eles, mas pelos pais em conjunto. Por isso, né, e aqui alguns questionamentos que eu não vou responder, eu vou deixar aí para a reflexão de vocês e para um eventual debate pelo Marcelo posteriormente, para se pensar se, né, existe já uma superação sobre ela era necessário ou não. O professor Valdir já respondeu a questão do domicílio. É necessário a fixação de um domicílio e se ela é suficiente para a composição de conflitos. Porque muitos dizem que a guarda compartilhada é a melhor forma de prevenção da alienação parental, por exemplo. De fato, existe isso, a guarda compartilhada, a possibilidade da decisão conjunta dos pais a respeito da vida da criança pode inibir uma alienação parental? Ou seja, aí é necessário eu pensar, eu preciso mesmo da guarda compartilhada? Ou se numa estrutura familiar em que a guarda é unilateral, eu posso também tentar prevenir a alienação parental através da convivência, através da criação e da educação, principalmente da educação informal, né, da transmissão dos valores familiares, do acompanhamento mais cotidiano possível. Então, a partir dessa análise da jurisprudência, eu citei para vocês aqui apenas 2 exemplos, mas eu peguei os últimos 20 acórdãos que tratava desse tema da guarda compartilhada. O que nós temos de conclusão? Que ela é instrumento de aproximação familiar e de convocação aos pais a assumirem idêntica função de deveres referentes ao crescimento do filho, ou seja, ao exercício da autoridade parental, e a rácio está na maior responsabilização dos genitores. E essa responsabilização deve ser compartilhada. Então, assim, em breves reflexões, para a gente pensar se a guarda é um instituto vazio ou necessário, se pensarmos na perspectiva do ordenamento como estrutura, a guarda em si ela é necessária, porque é preciso administrar e organizar a convivência da criança com os pais. O cotidiano das crianças, dos adolescentes, ele deve ser organizado, né? Ele deve saber. Eu já tive uma vez uma mãe que me disse o seguinte: olha, cada dia o menino ia dormir na casa de um. E aí o menino chegava na escola e falava assim: eu não sei para onde que eu vou hoje, onde é que é mesmo? Sabe, porque assim, isso gerava instabilidade, né? Pode ser que outra criança desse conta disso de uma forma tranquila, mas isso a necessidade de uma análise individual da estrutura daquela família e do que é melhor para aquela criança. Nós temos aí algumas premissas, mas não necessariamente essas premissas se aplicam a todas as hipóteses concretas. Então, eu não vejo, na perspectiva estrutural, a guarda como um conteúdo vazio. Ela é necessária para administrar, sim, o cotidiano da criança e do adolescente, mas hoje, no atual estado da arte que nós temos, tanto jurisprudencial quanto legal, eu vejo uma assunção da guarda compartilhada nas funções da autoridade parental.
Não que isso seja bom, que seja ruim, não é essa a pauta de reflexão, nem a pauta de julgamento. O ideal, sem dúvida alguma, é que esses deveres da autoridade parental sejam cumpridos, sejam desejados por ambos os genitores, porque, sem dúvida alguma, quem vai ganhar são as crianças, são os adolescentes. A questão diante de alguma dificuldade no exercício dessa guarda compartilhada, ou mesmo no exercício da guarda unilateral, fica e permanece o questionamento se o genitor que não tem a guarda está aí alijado, impedido do cumprimento dos seus deveres em relação aos seus filhos, no que se refere principalmente à criação e educação, porque o sustento está resguardado, a gente sabe, né? Mas continua aí com essas questões que eu espero poder compartilhar e desenvolver com vocês posteriormente. Muito obrigada. Agradecemos pela exposição e eu passo a palavra à presidente da mesa para a apresentação do Dr. Carlos Eduardo Pianovski. Apenas um aviso, o carro Honda CRV AVW 5662 está obstruindo a passagem de outro. Passo então para a apresentação do Dr. Carlos. Dr. Carlos Eduardo Pianovski, advogado, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, professor dos cursos de graduação e pós-graduação na Federal do Paraná e da PUC Paraná e diretor do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção Paraná. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço a gentileza do convite do IPDFAM para a participação desse lindo evento. Faço agradecimento de modo especial à pessoa do nosso presidente, Fernanda Pederneiras. Saúdo os integrantes da mesa e me permito dizer, iniciar essa fala com uma situação que acho que bem se aplica à minha situação nesse exato momento. Há uma frase que é dita por Mefistófeles, o diabo, na segunda parte do Fausto, em que ele diz assim: como é prudente a prudência diante da temeridade. De fato, hoje eu estou aqui cometendo um ato de temeridade. A prudência deveria significar eu agradecer o convite e subscrever o que foi dito pelo professor Valdir Guizar, pela professora Ana Carolina Machado Teixeira, porque eu estou em uma mesa redonda linear, como mencionou o professor Valdir, na companhia das duas maiores autoridades sobre o tema. O professor Valdir Guizar Filho, mestre de todos nós, e com quem todos aprendemos a guarda compartilhada, tivemos acesso à doutrina do direito comparado e à construção das bases teóricas e normativas da guarda compartilhada com o professor Valdir, e a professora Ana Carolina Brochado Teixeira, com o seu livro maravilhoso sobre poder familiar, autoridade parental, e o Marcelo sabe, e os que são meus alunos sabem que é o livro que eu sempre indico para o diálogo entre liberdade e relações de família, especialmente as relações entre pais e filhos. De modo que me coloco aqui em uma posição efetivamente de temeridade, vou ter que praticar a imprudência. Mas já que estou aqui, sejamos imprudentes. A reflexão sobre a questão posta no painel, sobre a pertinência ou não da figura da guarda, acabou fazendo com que eu encarasse isso como uma provocação a buscar uma certa origem dessa figura dentro do nosso direito. E eu cheguei ao Lafayette Rodrigues Pereira, livro de 1889, e ele trata do pátrio poder, era o tempo de pátrio poder, antes da codificação civil de Bevilacqua, e aí ele define alguns dos atributos do pátrio poder. E ao definir alguns atributos do pátrio poder, ele coloca de mãos dadas
ter os filhos sob sua guarda e sujeição. Em 1889. Então, guarda e sujeição de mãos dadas. Na mesma frase, a palavra depois da outra, como se essas palavras de alguma forma se completassem. E de fato, se a gente fizer uma análise do modo como o Código de 16 vai tratar do poder familiar, o Código trata precisamente no sentido apontado por Lafayette e apreende as críticas trazidas por Lafayette ao regime do século XIX, mas insere no poder, no pátrio poder, não no poder familiar, no pátrio poder à época, a noção de guarda, não a noção de sujeição, mas nos permite compreender que a guarda, de alguma forma, naquele momento histórico, tomava os filhos como objetos. Então, o pai tem o pátrio poder. E para o exercício desse pátrio poder, ele terá o filho como se fosse uma coisa sob a sua guarda para sujeitá-lo. Originalmente, o termo guarda não esgota conceitualmente as funções próprias do pátrio poder, historicamente. É um atributo que significa como se fosse uma apreensão do filho, como se ele fosse uma coisa para sujeitá-lo à sua vontade. Essa é a origem do século XIX. O assujeitamento não se mantém na redação do Código de 16, mas a ideia de guarda, quase como uma custódia física dos filhos pelo pai, é algo que se mantém na origem. Não é por acaso que na identificação dos atributos do pátrio poder em Clovis Bevilacqua se identifica a guarda como apenas um deles, mas os demais atributos, a educação, o sustento, são destacados dessa apreensão física. Essa apreensão física se apresenta, portanto, nesse momento histórico, quase que como um requisito prévio para viabilizar o exercício dos demais atributos. Muito claramente, assim, havendo uma distinção conceitual entre o pátrio poder como algo mais abrangente e a guarda como algo pontual e que equivaleria quase a uma custódia física. A companhia, basicamente. Ter os filhos em sua companhia. A guarda teria essa substância. Isso, porém, é uma realidade no início do século XX que reflete um olhar do Código Civil de 1916 voltado para o século XIX e que se desenvolve em um plano conceitual. Mas os conceitos jurídicos, não raro, e aliás, mais do que não raro, normalmente é assim, os conceitos jurídicos costumam ser atropelados pelo mundo da vida. Nós temos nossa tradição civilista, pandectista, de buscar a precisão conceitual. Isso é muito comum, isso é um mal de civilista. Todo civilista tem isso. A gente critica os pandectistas no século XIX, a gente critica o Ehring jovem, a gente critica Windscheid, a gente critica Purta, mas todos nós temos esse vício. Nós gostamos da estabilidade, da precisão dos conceitos. Não por acaso comecei a fala investigando o conceito, lá no século XIX, no século XX. Mas de alguma forma, a rigor, a gente tem que dar uma certa razão ao velho Savigny, que é um pré-pandectista. Ele se preocupava com os conceitos, sim,
Mas o que eram os conceitos jurídicos para Savigny? Uma expressão científica, sim, mas daquilo que se cristaliza no espírito do povo, no Volksgeist, construído historicamente. E a rigor, os conceitos são tão dúcteis e tão maleáveis quanto são históricos. Os conceitos se modificam em sua substância quando o direito vivo se modifica em sua substância. E foi o que se verificou em matéria de pátrio poder, hoje nos termos da lei, poder familiar, e também prefiro, como a professora Ana Carolina, autoridade parental. Foi isso também o que ocorreu no direito brasileiro. E isso ocorreu como? Por meio de uma transformação de conteúdo da figura da guarda, que se aproximava de uma custódia física para a sujeitar, em um primeiro momento. Em um segundo momento, de uma custódia física para permitir o exercício dos demais atributos do pátrio poder, para se converter, ao longo do século XX, especialmente na segunda metade do século XX, na verdadeira substância do que hoje chamamos de poder familiar. Isso ocorre tanto no mundo da cultura, no sentido do modo como as pessoas vivem o direito, como muito bem evidenciado pela professora Ana Carolina, é uma questão cultural, mas isso é apreendido na expressão jurisprudencial. A jurisprudência acaba por recolher, ou acabou por recolher historicamente, esse elastecimento do conceito de guarda, que não é um elastecimento do conceito jurídico, técnico, científico, mas é um elastecimento do conceito em algo que eu usaria chamar quase de um Volksgeist, que acaba por quase se converter no próprio pátrio poder, no próprio poder familiar, na própria autoridade parental. A substância do poder familiar passa a ser, historicamente, tanto na experiência concreta das famílias, quanto na construção jurisprudencial, passa a ser a guarda. Aquilo que viram para o Brasil para evitar esse compartilhamento. Então, portanto, talvez até agravando essa alienação parental. Claro, são apenas 2 casos, mas só para reflexão. Professora Ana Carolina, para partir disso, a partir de um afirmado consenso quanto à necessidade da guarda compartilhada e de todas essas decisões do STJ que a senhora analisou, o que justificaria a resistência da jurisprudência na fixação desse regime compartilhado, mesmo após a lei de 2014 que a tornou obrigatória? E segundo o IBGE, 80% das guardas aproximadamente ainda são fixadas assim, de forma unilateral, mesmo após a vigência dessa lei de 2014. E finalmente o professor Pianovski, pegando ainda esse gancho do IBGE, aí me desculpe, mas seria talvez uma provocação, mas partindo da premissa que de fato houve um esvaziamento do poder familiar, de forma que a sua substância esteja hoje na guarda, seria possível afirmar que nos casos em que é fixada a guarda unilateral, aquele genitor não guardião estaria, portanto, afastado do seu poder familiar, embora o Código Civil diga que não? São essas as questões que eu colocaria a vocês, já me desculpando antecipadamente e agradecendo pelas belíssimas exposições. O Sr. Valdir quer começar? A questão proposta, não conheço o caso das pessoas que vieram de outro país, mas aí eu acho que teria que ser solucionado esse problema à luz do direito internacional privado. A vigência da lei lá, a vigência da lei aqui, foi fixado lá, mas está sendo cumprido ou descumprido aqui, ou com a intenção de não cumprir aqui. Então, não me atreveria a uma opinião, um palpite, porque me falta conhecimento para isso. Agora, com relação ao agravamento da alienação parental, me parece
dentre as hipóteses previstas na lei como exemplos, né, de alienação parental, toda essa dificuldade que é colocada, todos esses obstáculos que são colocados, podem levar. Não necessariamente. Né? Inclusive, que seja de meu conhecimento, não existe um estudo, não existe uma estatística, e esse é o mal geral do Brasil, a falta da estatística, né, que afirme que a resistência levaria automática e obrigatoriamente a uma alienação parental. Ela é possível, sim, de acontecer, está prevista na lei, né, esses obstáculos, as dificuldades ao exercício do poder familiar poderiam levar a uma alienação parental. Mas, pelo que eu conheço, não há um estudo que assegure, né, essa fatalidade. Creio que sim, ela pode levar sim a uma alienação parental. Mas isso não tem, me parece, confirmação científica a respeito desse problema. Bom, a primeira questão seria sobre os alimentos, né? Se devem ou não ser fixados na guarda compartilhada. Eu penso que os alimentos só deveriam deixar de ser fixados se o relacionamento entre os pais for realmente consensual. Ou seja, não só na perspectiva formal, se fazer um acordo de divórcio consensual, mas se houver um comprometimento, e aí talvez até ser investigado judicialmente, porque se não for assim, se não houver esse compromisso efetivo, genuíno dos pais com o filho, isso pode eventualmente causar prejuízo para a criança, né? Porque se a guarda compartilhada ela existe, ela deve ser aplicada independentemente, né, do litígio entre os pais, não necessariamente vai haver esse compromisso que ela espera, do compartilhamento do poder familiar, da assunção da responsabilidade. Às vezes aquilo ali é meio, desculpa a expressão, goela abaixo, né? A gente sabe que no momento do divórcio, as questões, as arestas estão muito evidentes ainda, né? As questões subjetivas às vezes não estão bem resolvidas o suficiente para que as pessoas possam separar a conjugalidade e parentalidade. Então, talvez, a bem do menor, o mais seguro seja fixar os alimentos para que a criança esteja assegurada, tenha assegurado o seu sustento. E assim, não vejo a necessidade de fixar alimentos só em espécie. Às vezes pode constar na petição, que eu imagino que seja melhor, a divisão das responsabilidades financeiras no regime de guarda compartilhada. Ou seja, ao pai vai caber arcar com XYZ, educação e saúde, a mãe com alimentação cotidiana, presente dos colegas, vestuário. Então, o melhor seria, nessa ideia de assunção de responsabilidade, assegurar o que caberá efetivamente a cada um dos pais em termos de obrigação alimentar. Quer falar sobre isso também, para depois eu passar para ela? A relatora foi o professor Valdir. Eu sou só a revisora. Quem está mandando aqui é ele. Bom, diante disso, a outra questão, né, que é um tormento mesmo, por que a jurisprudência resiste na aplicação da guarda compartilhada? Eu acho que o mito virou verdade, assim, a desconstrução virou construção. Mesmo a guarda compartilhada como regra, o que eu vejo nos tribunais é a dificuldade de operacionalizar a guarda compartilhada ante o litígio entre os pais. E aí, isso é um problema, porque a possibilidade de litígio ela é usada em favor daquele que não quer a guarda compartilhada, né? O litígio é manipulado por aquele que não quer a guarda compartilhada. Então, eu vou mesmo agravar o litígio para que eu não tenha a guarda compartilhada deferida em sentença ou na decisão final daquele processo.
Então, essa lutar mesmo, que independentemente do litígio, os pais saibam que aquele é o comando legal. Mas assim, subjetivamente talvez, aí é só um pitaco mineiro, eu vejo uma outra questão que subjaz essa dificuldade, que não é só a questão do litígio. Dentro da perspectiva de que se os pais não conseguirem, seja em razão do poder familiar ou da guarda compartilhada, resolver entre si as questões a respeito dos filhos, essas macro decisões, quem vai resolver? É o juiz, concordam? Então, de certa forma, esse regramento da guarda compartilhada, ele gera um risco da judicialização das questões domésticas. Então, o risco é que é o juiz que vai ter que escolher qual que é o tratamento de saúde que o filho vai fazer, qual é a escola que ele vai estudar. Então, de certa forma, quando essa possibilidade é visualizada pelo Poder Judiciário, e aí eu estou falando do inconsciente coletivo, né? Eu não estou falando aqui de uma questão... isso aqui que eu estou falando, que eu estou falando, não tem nada científico, é só um pitaco mineiro mesmo. Eu vejo que é uma dificuldade do inconsciente coletivo, né? Quer dizer, eu corro o risco de ter essa judicialização exacerbada, porque qual que é a solução? Se ambos decidem de forma igualitária, tanto o pai quanto a mãe, independentemente de quem tenha, né, o convívio, quem esteja com a criança em seu domicílio, a questão pode ser judicializada. Né? Nós já, lá em Tribunal de Justiça de Minas tem um acordo muito interessante falando, eu não vou decidir. O juiz falou, eu não vou decidir. Quem tem que decidir essas questões domésticas são os pais. Meio que assim, se virem. De certa forma, devolve a responsabilidade para eles. Né? É claro que, guardadas as devidas proporções, tem coisas que é possível fazer, tem coisas que não é, mas, independentemente disso, ele devolve a responsabilidade. Olha, essa é uma questão familiar, essa é uma questão doméstica. Então, vocês que têm que dar um jeito de chegar a essa conclusão. Né? Então, talvez, essa pode ser uma das razões que venham a contribuir para essa resistência ao compartilhamento. Quanto aos alimentos, como eu brinquei aqui, eu voto com o Antônio, professora Ana Carolina, eu não seria capaz de expor melhor os fundamentos pelos quais também entendo que não há como não haver fixação de prestação alimentar, seja em pecúnia, seja em natura, mesmo na guarda compartilhada, até porque a guarda compartilhada não é uma guarda alternada. O tempo de convivência equilibrado entre os pais não significa tempo de convivência igualitário. Aquele que fica mais tempo com o filho fatalmente acaba sendo onerado com mais despesas. Há certas despesas que independem do fato da residência. O plano de saúde, a despesa com o inglês, a despesa com a natação, a despesa com a escola. Quem paga isso? Então, parece realmente indispensável que haja essa fixação até em benefício da criança. No que diz respeito à provocação trazida pelo Marcelo, de fato, aquele que fica privado da guarda fica privado da substância do poder familiar, tendo o legislador assegurado algo que é meramente residual, mas que ainda assim é mais do que aquilo que se construiu culturalmente e mais do que aquilo que se admitia na própria jurisprudência. Como, por exemplo, a regra que assegura ao não guardião a possibilidade de solicitar informações ou prestação de contas não apenas de quem exerce a guarda, mas também solicitar informações junto a pessoas jurídicas, instituições como a escola, por exemplo, inclusive sob pena de multa diária na não prestação de informações. Quantas vezes, antes dessa regra, a gente não via situações de que a escola não, mas eu não preciso informar nada, porque a mãe que tem a guarda não autorizou. E havia necessidade de que
o juízo da vara de família dissesse: olha, mas tem poder familiar, precisa informar. E aí o que se fez aí foi muito claramente, pelo Código Civil, trazer algo residual, mas é algo que ainda assegura pelo menos algum tipo de exercício para viabilizar, se não o próprio exercício direto do poder familiar, pelo menos uma fiscalização adequada desse exercício. É um esvaziamento da substância, é um afastamento do exercício direto, tanto do cotidiano quanto das grandes decisões, reservando-se, porém, para essa figura do poder familiar sem guarda, pura e simplesmente um poder de fiscalização, que felizmente, pelo menos nos termos da lei, pode ser exercido de um modo um pouco mais efetivo. Então, nessa medida, me parece que essa seria uma resposta possível à questão que foi formulada pelo Marcelo. Mas eu não resisto a fazer um comentário sobre a última observação da Ana Carolina. De fato, essa dificuldade de apreensão da guarda compartilhada pelo risco de judicialização. E a gente que milita na vara de família vê realmente com frequência isso, o risco de judicialização. Guarda compartilhada, ainda não houve acordo sobre a escola. Duas pessoas esclarecidas perante a juíza de direito dizem: nós não escolhemos, não conseguimos escolher em conjunto a escola. Convenhamos, isso é realmente uma situação absurda, isso é cultural. Profundamente lamentável, mas é cultural. Meio para resolver isso, bom, se é cultural, não é tão fácil resolver por meio do direito, mas o direito pode dar um empurrãozinho. Uma das formas é mediação familiar compulsória em situações como essas. Não apenas uma audiência de conciliação ao início do conflito de família. Vocês não conseguem resolver na audiência de conciliação perante o juiz de direito? Então vocês vão participar de uma mediação. Até que a mediação em algum momento se converta em algo cultural. Há países em que as pessoas têm vergonha de fazer aquilo que deixa nós, advogados, envergonhados, quando há um acordo sensato em cima da mesa e você conversa com o cliente e o cliente olha para o juiz ou para a juíza e diz: não, eu prefiro que a doutora ou o doutor decida. Há países em que as pessoas se envergonham disso. Essa mudança cultural é necessária aqui também. É necessário que nós sintamos vergonha de buscar decisão heterônoma em questões que tinham que ser solucionadas pelo diálogo e ampliar a cultura, ainda que forçada, da mediação, porque, mas as pessoas não vão querer discutir. Bom, mas elas estão na audiência na frente do mediador. E se o mediador souber aplicar as técnicas de mediação, ele faz com que as pessoas conversem. Não vai resolver todos os casos, mas vai fazer com que as pessoas conversem. E vai reduzir esse espaço de heteronomia lamentável que é tão próprio da nossa cultura, de buscar uma outra pessoa, a lógica paternalista, muito própria da nossa cultura, uma outra pessoa que decida por mim, que resolva o meu problema. Então, me parece que investir pesado na mediação familiar talvez seja um caminho interessante. Obrigado pelas respostas, que certamente contribuíram ainda mais para esses debates, mas já considerando que temos poucos sobreviventes e todos ansiosos para irem à festa, eu já devolvo imediatamente a palavra à presidência da mesa. Gostaria de agradecer o convite, especialmente à doutora Fernanda, pelo convite. Eu vim do Piauí, estou muito honrada pela segunda vez aqui no Paraná, em virtude de palestras. Gostaria de agradecer a todos os membros da mesa excelentes exposições sobre o tema da guarda compartilhada, que ainda reflete muitos debates e muitos conflitos, aquela dúvida sobre ser guarda alternada ou não, sendo que a guarda alternada não é permitida no Brasil, o reforço e a necessidade da mediação familiar, ainda mais em virtude do novo Código de Processo Civil, que vem contemplando a mediação familiar expressamente no seu código. Então, é um tema bastante importante para a nossa área, do nosso direito de família. E agora, pelo que me mandam, eu tenho que entregar os certificados das lembranças das fotos. Exatamente, doutora. Doutora Isabela Paranaguá
faz a entrega dos certificados e das lembranças aos palestrantes. Eu lembro aos senhores que o sorteio dos livros aos participantes, nós vamos proceder este sorteio amanhã. Justo a quem estava, vamos sortear 2 livros, rapidamente. Vai ganhar tempo. Flávia Sartori Lazarotto. O número aleatório a gente compra. 14. 1, 2, 3. Agora para começar de cima para baixo. Senhora, isso. Parabéns. Encerramos os trabalhos deste primeiro dia do evento e aguardamos todos na festa de confraternização a partir das 21 horas no Bar Mais 55 com a apresentação da banda Terra Celta. É indispensável a apresentação do convite e da pulseira que foram entregues no credenciamento do evento. Os participantes do congresso terão isenção do valor da entrada e prioridade no acesso ao bar. Reiniciaremos os trabalhos amanhã às 9h30 com as palestras do Dr. Conrado Paulino da Rosa, que falará sobre danos morais no direito de família, e da doutora Marília Pedroso Xavier, que falará sobre boa-fé no direito de família. Bom descanso, boa noite, até amanhã.